Sempre fui uma pessoa cheia de dúvidas e que não gosta muito de se relacionar com os outros, algo pelo qual às vezes sou criticado. Mas não sou assim por acaso, e sim por causa de algo que aconteceu na minha infância. Quando era pequeno, vivi uma experiência aterrorizante. Alguém me perseguiu, e essa obsessão ainda me segue como uma sombra. Toda vez que olho no espelho, sinto que essa pessoa está lá, à espreita, esperando que eu baixe a guarda. Tudo começou em uma noite de sábado, um dia em que meus pais precisaram ir a um evento importante e não puderam me levar. Acabei ficando sozinho em casa. Eu tinha 11 anos na época e achava que era maduro o suficiente para ficar sem supervisão, embora meus pais tivessem suas dúvidas. Porém, um golpe de sorte fez com que o plano deles fosse confirmado de última hora. E como não havia uma babá disponível, eles não tiveram escolha a não ser me deixar sozinho. Antes de saírem, meus pais deixaram comida pronta no fogão e vários números de emergência ao meu alcance. A ideia de ter a casa inteira só para mim era empolgante. Não que eu planejasse fazer algo maluco, como uma festa ou algo assim. Afinal, eu só tinha 12 anos. Mas a liberdade de ter algumas horas sem precisar obedecer a ninguém me enchia de entusiasmo. No começo, tudo estava indo bem. Eu me acomodei no meu quarto e tentei me distrair com a TV e alguns jogos de videogame. Mas, com o passar do tempo, a empolgação foi diminuindo e uma sensação inquietante começou a surgir. A casa estava silenciosa demais, e qualquer ruído, por menor que fosse, me deixava mais nervoso. Foi então que percebi que minha primeira vez sozinho não era tão incrível quanto eu havia imaginado. A ausência de outros sons e a sensação de estar completamente sozinho fizeram com que cada barulho ecoasse nos meus ouvidos, aumentando minha ansiedade e me deixando muito desconfortável. Pouco depois, percebi que precisava ir ao banheiro. Tentei ignorar o medo de ter que atravessar o corredor escuro, mas, mesmo tentando segurar a vontade, finalmente desisti e decidi sair do quarto. Caminhei cautelosamente, tentando não fazer barulho, mas cada passo que eu dava no chão de madeira parecia um tambor ruidoso. Não conseguia evitar a sensação de estar sendo observado. Para superar o medo, comecei a correr em direção ao banheiro, como se um monstro estivesse me perseguindo. Quando cheguei, acendi a luz e senti um alívio momentâneo ao ver que tudo parecia em ordem. Mas, enquanto terminava, um barulho alto vindo da sala me fez parar no meio do caminho. Fiquei imóvel, tentando decifrar se algo havia caído ou se alguém realmente tinha entrado na casa. Foi um momento de pura tensão. Meu coração batia tão rápido que eu podia ouvi-lo. Então, outro som me congelou, uma risada de criança. O que uma criança estaria fazendo rindo dentro da minha casa? Reunindo toda a coragem que tinha, saí do banheiro e fui em direção à sala, tentando não fazer barulho. A cada passo, a risada ficava mais alta, como se estivesse muito perto. Parecia que a criança estava correndo pela casa, brincando despreocupada. Naquele ponto, eu estava tão curioso quanto apavorado. Ao chegar na sala, a imagem que vi me paralisou. Próximo ao sofá, havia um homem estranho, alguém que eu não conhecia. Ele olhava para o teto com um sorriso torto e assustador. Minha primeira reação foi gritar, mas algo me impediu. E assim, uma noite aparentemente tranquila se transformou no maior pesadelo da minha vida. Minha primeira reação foi gritar, mas algo me impediu. E se aquele homem fosse perigoso? E se ele estivesse armado ou, pior, tivesse intenções terríveis? Fiquei parado, tremendo como uma folha, enquanto ele mantinha aquele sorriso perturbador. Então, ele virou a cabeça lentamente em minha direção e seu sorriso se alargou ainda mais. Naquele momento, senti meu coração parar por um segundo. O homem falou, sua voz carregada de algo estranho, como se estivesse tentando imitar o jeito de falar de uma criança. O que você está fazendo, amiguinho? Já não era para você estar na cama a essa hora. Meu medo aumentou. Ele vestia roupas de criança, claramente pequenas demais para ele. Era um homem de pelo menos 35 ou 40 anos, alto e corpulento, e sua barriga peluda escapava por baixo da camiseta apertada. Meu pavor aumentou tanto que tentei recuar, buscando algo para me defender. Foi quando ele deu um passo em minha direção, e eu soube que precisava fugir. Corri em direção à porta da frente com toda a força que consegui reunir, meu coração batendo tão rápido que parecia que ia explodir.
Mas, quando estava prestes a alcançar a porta, senti sua mão agarrar meu braço e me puxar ao chão. Ah, não, não, não. Você vem comigo agora. Não quer brincar? Ele disse, ainda usando aquela voz infantil assustadora. Eu me debati, implorando. Por favor, vá embora. Me deixe em paz. Ele apenas sorriu de forma ainda mais sinistra. Claro que não. Qual é o problema, amiguinho? Somos apenas dois amigos se divertindo. Por que não jogamos um jogo? Ele começou a me arrastar para a sala. Mesmo em pânico, percebi que aquele homem parecia estar completamente fora da realidade. Como se realmente acreditasse ser uma criança. Tentando controlar meu nervosismo, disse: se eu brincar, você vai embora depois. Ele parou, pensou por um momento e respondeu com entusiasmo. Claro que sim, melhor amigo. Prometo. Ele estendeu o dedo mindinho, esperando que eu cruzasse o meu com o dele. Eu joguei o jogo dele, entrelaçando nossos dedos, apesar de minhas mãos estarem frias e suadas de medo. Ok, então, o que você quer jogar? Perguntei, tentando controlar o tremor na minha voz. Minha brincadeira favorita é esconde-esconde. Podemos jogar a noite toda. Ele respondeu com um brilho sinistro nos olhos. Aquilo soava completamente errado, mas já era tarde para voltar atrás. Não tenha medo, é só um jogo. E é muito divertido, ele disse. Olha, você tem 1 minuto para se esconder antes que eu comece a procurar. Se eu não te encontrar, você ganha, e eu vou embora. Mas, se eu te encontrar, isso não vai ser nada bonito, amiguinho. Meus olhos se arregalaram com o tom sinistro de suas palavras. Tremendo, perguntei: o que vai acontecer se você me encontrar? O sorriso dele se tornou ainda mais macabro. Vou te amarrar a uma cadeira e te deixar lá até seus pais chegarem. E quando isso acontecer, você vai assistir de camarote o que eu vou fazer com eles. Primeiro, vou quebrar as pernas do seu pai com o seu taco de beisebol. Ele disse, puxando meu velho taco de madeira debaixo do sofá. Como ele sabia que estava lá. Ele continuou. Depois, vou acertar sua mãe na cabeça para fazê-la desmaiar. E, no final, vou garantir que eles sofram muito, muito mesmo. Quanto a você, bem, vou te deixar no porão, amarrado na cadeira, até você morrer de fome e sede. Não acha isso divertido? Minhas pernas ficaram bambas, e lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Eu mal conseguia falar, mas tentei implorar. Por quê? Por que está fazendo isso? Nós somos só crianças. Não podemos nos divertir de uma forma normal? Ele ignorou meu desespero e começou a contar. 1, 2, 3. Sem pensar 2 vezes, corri o mais rápido que pude, procurando um lugar onde ele não pudesse me encontrar. Eu sabia que minha vida e a de meus pais dependiam disso. Pensei em fugir de casa, mas se fizesse isso, ele poderia fazer algo terrível com meus pais quando eles voltassem. Então, decidi jogar o jogo dele e tentar ganhar tempo. Corri para o quarto dos meus pais, onde sempre me escondia quando brincava sozinho. Pensei em me esconder atrás da cortina, debaixo da cama ou no armário, mas todos esses lugares pareciam óbvios demais. Tinha certeza de que ele me encontraria em segundos. Foi então que tive uma ideia. Empurrei um móvel em um canto e me escondi atrás dele. Não havia como ele me ver ali. Enquanto eu esperava, o silêncio foi interrompido pelo som de passos. Ele estava vindo. Ele cantarolava uma melodia infantil sombria. E meu sangue gelou ao ouvir. Quando a luz do corredor iluminou sua silhueta, percebi que ele estava perto. Amiguinho, acho que você começou o jogo errado. Ouvi sua voz sinistra assim que ele entrou no quarto. Ele começou a destruir tudo, derrubando móveis, arrancando cortinas e chutando a cama, procurando por mim. Quando percebeu que havia apenas um lugar que ainda não tinha verificado, veio em minha direção, rindo como se soubesse exatamente onde eu estava. Fechei os olhos, rezando para que ele fosse embora, mas então senti sua presença bem perto. Quando abri os olhos, ele estava ali, sorrindo de forma perturbadora. Eu sabia que meu tempo estava acabando. Quando ele se aproximou, senti meu coração bater tão forte que pensei que ele poderia ouvir. Então, algo inesperado aconteceu. A campainha tocou. Ele parou no meio do movimento e virou a cabeça na direção do som, claramente incomodado.
Quem é agora? Murmurou ele com irritação. Aproveitei o momento de distração para sair do esconderijo, me esgueirando pelo quarto enquanto ele caminhava em direção à porta. Corri o mais silenciosamente possível para a cozinha e procurei algo que pudesse usar como arma. Meus olhos se fixaram em uma faca de chefe sobre a bancada. Peguei-a com mãos trêmulas, tentando encontrar coragem para enfrentar o intruso. Enquanto ele abria a porta da frente, ouvi a voz de um vizinho. Era o Sr. James, um homem idoso que morava ao lado. Está tudo bem por aqui? Eu vi algo estranho pela janela e achei melhor verificar. O homem hesitou, mas então respondeu com um tom forçado de normalidade. Sim, tudo bem. O menino só estava brincando de esconde-esconde comigo. Sr. James não parecia convencido. A essa hora da noite, onde estão os pais dele? O homem começou a ficar irritado, sua voz ganhando um tom ameaçador. Olha, velho, isso não é da sua conta. Eu sou amigo da família. Por que você não volta para sua casa e me deixa em paz? Meu coração estava acelerado. Eu sabia que o Sr. James corria perigo. Tomei coragem. Segurando a faca firme, gritei. Socorro! Ele é um intruso. O Sr. James reagiu imediatamente, recuando e gritando para dentro de sua casa. Ligue para a polícia. Agora. O homem ficou furioso e começou a correr em direção ao Sr. James, mas antes que pudesse alcançá-lo, ouvi o som de sirenes ao longe. Ele parou, olhou para mim e depois para a porta. Sem dizer uma palavra, correu para o fundo da casa e desapareceu na escuridão. Minutos depois, a polícia chegou. Expliquei tudo o que havia acontecido e eles começaram a procurar o homem, mas ele nunca foi encontrado. Os policiais disseram que eu tive sorte de escapar sem ser ferido, e o Sr. James foi elogiado por sua intervenção rápida. Quando meus pais chegaram em casa e ouviram a história, ficaram horrorizados. Decidimos nos mudar algumas semanas depois, e nunca mais ouvi falar daquele homem. Mas, às vezes, ainda acordo no meio da noite, ouvindo aquela voz assustadora ecoando na minha cabeça. Você quer brincar comigo, amiguinho? Mesmo depois de anos, ainda olho por cima do ombro, temendo que ele possa voltar. E, toda vez que ouço a campainha tocar à noite, sinto um arrepio percorrer minha espinha, lembrando daquela noite que quase acabou em tragédia. Isso aconteceu há alguns anos, em 2016. Meu nome é Frank. Após me formar na faculdade em 2010, decidi me mudar para uma casa isolada que meu avô havia deixado para mim depois de sua morte. A casa ficava em um lugar afastado, cercado por florestas, na Carolina do Norte, logo nos arredores de Nashville. A princípio, achei que ficaria apenas por uma temporada, mas a verdade é que acabei me apaixonando pelo meu novo lar. Era uma casa estilo chalé, rodeada por árvores e natureza, e o melhor de tudo, não era tão longe dos meus pais e do meu trabalho na cidade. Ficava a cerca de 25 minutos de carro, o que não era tão ruim. Quando eu dizia às pessoas que morava sozinho no meio do bosque, a maioria arregalava os olhos, claramente preocupada com todas as coisas que poderiam dar errado. Apesar disso, eu já estava na casa há quase 10 anos e estava convencido de que as histórias assustadoras que as pessoas contavam sobre o que poderia existir na floresta não passavam de histórias. Certo dia, saí com minha mãe para fazer algumas compras antes de levar meus cachorros ao veterinário para vaciná-los e pegar os vermífugos de que precisavam. O dia passou entre tarefas e acabei voltando para casa bem tarde, em completo silêncio e perdido em pensamentos, quando, de repente, um cervo apareceu do nada atravessando a estrada. O animal estava coberto pelo que parecia ser o próprio sangue, e sua aparição repentina me fez frear bruscamente. Olhei ao redor, preocupado, achando que talvez tivesse atropelado o cervo, mas ele parecia tão focado em fugir de algo que nem notou os faróis do meu carro. Concluí que não devia ser tão grave. Após me acalmar, decidi sair do carro para verificar se havia algum dano. E felizmente, nada aconteceu com o veículo. No entanto, fiquei arrepiado ao ver a grande quantidade de sangue que o cervo havia deixado para trás. Foi então que me perguntei do que ele estava fugindo. Entrei na caminhonete novamente, sem ver mais nada ao redor, e cheguei em casa cerca de 30 minutos depois.
Assim que estacionei, comecei a tirar as sacolas de compras. Mas, ao pegar a última sacola, ouvi um ruído vindo da floresta, como se algum animal tivesse pisado em um galho seco. Não era algo tão incomum de ouvir ali, mas, devido ao que tinha acabado de acontecer com o cervo, não pude evitar sentir um arrepio de inquietação. A verdade é que, se eu não estivesse tão abalado pelo incidente na estrada, provavelmente nem teria notado o som. Mesmo assim, decidi ignorá-lo e entrar para relaxar. Eram cerca de 23 horas naquela noite. Tinha tomado banho uns 15 minutos antes e dado os medicamentos aos meus cachorros, então achei que seria uma boa ideia passar um tempo com eles assistindo TV para me distrair. Naquele momento, já quase tinha esquecido o cervo e o incidente na estrada. Parecia que seria uma típica e tranquila noite de sábado. Porém, enquanto estava no sofá, percebi que meus cachorros começaram a andar de um lado para o outro de maneira agitada. De repente, começaram a latir para a janela com todas as forças. Às vezes, me cutucavam com as patas, como se quisessem me alertar sobre algo. O comportamento estranho deles me causou um arrepio. Nunca tinham agido assim antes e estavam visivelmente perturbados, mas eu não fazia ideia do que os incomodava tanto. Os latidos me tiraram dos pensamentos. Mesmo sabendo que tinham tomado os remédios mais cedo, não conseguia acreditar que estavam agindo daquele jeito por conta disso. Levantei-me, completamente confuso, para ver o que estava causando tanto alvoroço. A princípio, não vi nada de anormal pela janela, mas, ao observar melhor, notei uma sombra entre as árvores. Isso me assustou por um instante, mas, antes que pudesse reagir, a figura rapidamente se retirou, como se soubesse que eu a tinha visto. Um arrepio percorreu meu corpo, e a adrenalina começou a correr em minhas veias. Temendo estar em perigo, corri para o andar de cima para pegar o rifle de caça do meu avô. Sentia que algo estava errado e precisava saber quem ou o que estava lá fora. Mas, assim que saí para o alpendre, fui tomado por um enorme arrependimento, pois não estava preparado para o que me esperava do lado de fora. Ao sair para o alpendre e olhar ao redor em busca da figura que eu tinha visto, deparei-me com algo ainda mais aterrorizante. A casa estava cercada por cervos, coelhos, esquilos e pássaros mortos, todos em posições estranhas, como se tivessem sido espancados até a morte e com os ossos quebrados. O cheiro era insuportável, tão forte que quase vomitei ali mesmo. Mas isso não era tudo. Vi crânios de animais pendurados nas árvores, como se uma mente doentia estivesse fazendo uma macabra exposição de troféus no meu quintal. Naquele instante, soube que algo horrível estava acontecendo e que eu não estava seguro ali. Sem pensar duas vezes, virei-me e corri de volta para dentro da casa. Mas, de repente, o ar foi preenchido por um som aterrorizante, um zumbido ensurdecedor que me fez cair no chão e cobrir os ouvidos, sentindo uma dor intensa. Esse som estranho parecia afetar ainda mais os meus cachorros, que começaram a uivar e gemer de maneira angustiante, como se estivessem sofrendo muito. Era um som agudo que vibrava no ar, quase como se estivesse perfurando minha cabeça, fazendo meus ouvidos doerem. Antes que pudesse entender o que estava acontecendo, vi meus cachorros correndo de um lado para o outro, batendo as cabeças contra as paredes. Foi uma cena horrível, impossível de descrever com palavras. Eles estavam completamente descontrolados, desesperados. O cenário se tornou um completo caos. E, em um instante, o cômodo estava coberto de sangue. Ouvi os latidos e gemidos dos meus cachorros ficarem cada vez mais fracos, até que, em um certo momento, não ouvi mais nada. Eu, por sorte, estava vivo, mas o zumbido já era insuportável, me atormentando a ponto de ser uma verdadeira tortura. Era como um pesadelo sem fim, e minha cabeça latejava como se estivesse sendo atingida por um martelo pesado. Finalmente, quando senti que estava prestes a desmaiar, o som parou de repente. Tudo aconteceu rápido, mas parecia eterno. Após um breve momento de silêncio, a floresta voltou a emitir os sons normais de grilos e folhas balançando ao vento, como se nada tivesse acontecido. No entanto, eu estava completamente esgotado, como se toda a minha energia tivesse sido drenada. Estava tonto e cambaleante, quase sem forças para me levantar. Então, sem pensar muito, entrei na casa, tranquei tudo e fui para o meu quarto.
Desabei na cama e dormi como uma pedra. Acordei por volta das 17 horas do dia seguinte, com a cabeça pesada, como se uma pedra tivesse caído sobre mim. Não fazia ideia do que tinha acontecido na noite anterior, mas, ao sair do quarto, a imagem dos meus cachorros mortos na sala partiu meu coração de uma vez. Todas as memórias voltaram à mente como uma avalanche e percebi que precisava encontrar um jeito de ir ao hospital ou chamar a emergência. Porém, a ideia de sair da cabana e enfrentar a floresta me causava pânico absoluto. Eu sabia que ninguém acreditaria no horror que tinha presenciado. A solidão da cabana começou a me assustar mais do que nunca, e aqueles sons e visões estavam gravados na minha mente. Precisava de respostas e ajuda, mas sair da casa e caminhar sozinho pelo bosque não era uma opção naquele momento. Então, rastejei até o meu quarto e alcancei meu celular. Mal consegui digitar uma mensagem para minha mãe, dizendo: "Preciso de ajuda." Ela chegou cerca de 20 minutos depois, acompanhada pela polícia e por médicos. Ao me verem, perceberam que eu estava tão atordoado que não conseguia responder a nenhuma das perguntas sobre a cena aterrorizante em minha casa. Os médicos me levaram ao hospital, com a polícia logo atrás, ansiosa para entender o que tinha acontecido comigo e com os meus cachorros naquela noite. Mas eu também tinha muitas incertezas e não fazia ideia do que havia acontecido. Não sabia se era algum tipo de fenômeno natural, algo relacionado à lua, à estação do ano ou a um fenômeno cósmico estranho. Ou, ao contrário, se era algo sobrenatural. Eu simplesmente não sabia o que pensar. Estava atordoado, perplexo e cheio de perguntas. A notícia do que aconteceu comigo naquela noite rapidamente se espalhou pela comunidade. Como você pode imaginar, isso gerou todos os tipos de especulações e teorias sobre seres sobrenaturais que habitam a floresta, feitiçarias e até maldições familiares. Muitas pessoas me procuraram para ouvir a história diretamente de mim, mas eu não queria ver ninguém, muito menos relembrar o que tinha acontecido. Permaneci em silêncio por semanas, e minha cabeça doía tanto nos dias seguintes que eu mal conseguia articular uma palavra. Quando finalmente a dor passou, o medo de que aquele indivíduo ou coisa que eu tinha visto voltasse me manteve em um estado de paranoia esmagadora. A história daquela noite começou a circular e atraiu muitos curiosos. Os canais de notícias cobriram o ocorrido, mas, por mais que tentassem obter informações ou fazer conexões com os sacrifícios que eu tinha visto ao redor da minha casa, ninguém conseguia entender nada. Logo, todos desistiram. Finalmente, minha família e eu decidimos nos mudar para Sydney, na Austrália, onde ainda vivo até hoje. Já se passaram 8 anos desde aquele incidente, e não há um único dia que passe sem que eu pense naquela sombra que deslizou entre as árvores. Recentemente, ouvi outra história que me fez pensar sobre o que experimentei. Era sobre uma mulher chamada Lauren, que também teve um encontro estranho em sua casa. O local estava coberto de símbolos e figuras estranhas, trabalho de um homem que estava à espreita na floresta. Assim como eu, ela não percebeu nada estranho até que seu cachorro começou a latir como louco. Os detalhes sobre o caso de Lauren são escassos, especialmente por respeito à família dela. Mas, até hoje, ninguém sabe quem era aquele homem ou qual era o seu plano. Às vezes, ainda me pergunto se realmente há algo ou alguém observando entre as árvores, esperando o momento certo para fazer sua jogada macabra. Isso aconteceu há alguns anos, mas vou te dar um pouco de contexto antes. Minha colega de quarto e eu estávamos na faculdade. Graças aos nossos trabalhos de meio período, conseguíamos viver uma vida relativamente confortável. Alugávamos uma casa com 2 quartos, um na frente e outro nos fundos. Eu escolhi o quarto dos fundos porque Hannah, minha colega, recusou-se terminantemente a ficar com ele. Ela dizia que a floresta logo atrás da janela a deixava com arrepios. Como isso não me assustava, aceitei feliz o quarto dos fundos. Era uma noite de dezembro e eu estava dormindo profundamente. Enquanto isso, Hannah estava na sala de estudos, se preparando para uma prova, enquanto uma forte nevasca caía lá fora. Honestamente, eu não lembro muito bem o que me acordou. Só sei que, ao abrir os olhos, olhei para a janela que dava para a floresta. Eu nunca fechava as cortinas dessa janela porque gostava de deixar o luar entrar. Mas naquela noite,
A luz pálida revelou algo muito assustador. Quando olhei para lá, vi o rosto de um homem me encarando através do vidro. Esfreguei os olhos, achando que era um sonho. Mas, ao olhar de novo, percebi que era real. Havia um homem do outro lado da janela. Quando me mexi, ele deu um passo para o lado e desapareceu na escuridão. Eu não conseguia acreditar. Minha mente ficou em branco, e tudo aconteceu tão rápido que comecei a duvidar se realmente o tinha visto ou se era apenas uma alucinação causada pelo sono. Depois de processar o que tinha acontecido, corri para contar a Hannah. No entanto, ela disse apenas que eu devia estar tendo um pesadelo. Escolhi acreditar nela. Achei que era possível, já que eu tinha acabado de acordar. Mas, conforme os dias passavam, percebi que não foi um pesadelo, porque o homem começou a aparecer quase todas as noites. Ele achava que era discreto, que eu não sabia que ele estava lá, mas eu sabia. Sentia que ele me observava, e isso fazia meus pelos se arrepiarem. Eu congelava de medo, meu coração disparava, e o suor frio tomava conta de mim sempre que ele estava por perto. Não conseguia me mexer. Às vezes, ele tocava a janela com as mãos, e eu via sua respiração embaçando o vidro. Algumas noites, eu ouvia sua respiração pesada do outro lado e sabia que ele tinha más intenções. Esse homem era perturbado e sombrio. Ele queria me machucar, eu podia sentir. Será que era um perseguidor pervertido ou um assassino psicopata querendo me matar? Essas possibilidades me aterrorizavam, e eu sabia que precisava fazer algo a respeito. Uma noite, decidi que já era o suficiente. Criei coragem. Peguei uma faca na cozinha e a coloquei embaixo do meu travesseiro. Depois, me enrolei nos cobertores, fechei os olhos e esperei. E sim, ele veio. Mas, naquela noite, eu só ouvi seus passos por alguns minutos, e depois ele pareceu ir embora. Por vários dias, o voyeur apareceu de forma intermitente, até que uma noite as coisas saíram do controle. Continua na próxima parte. Parte 2. Já fazia alguns dias desde a última vez que tinha visto o voyeur à espreita fora da minha janela. Pensei que ele talvez tivesse se cansado de me espionar ou simplesmente encontrado outro alvo. Então, naquela noite, fui para a cama tranquilamente. Esqueci de mencionar que, depois do primeiro episódio em que vi o rosto horrível dele na minha janela, comecei a fechar as cortinas. No entanto, elas não eram muito grossas, então permitiam que eu visse a silhueta de alguém do outro lado. Como eu dizia, naquela noite, fui dormir mais tarde do que o habitual porque estava terminando uma atividade pendente. Por volta das 3 da manhã, acordei com o som de murmúrios. Instintivamente, meus olhos se voltaram para a janela, mas eu não o vi lá. No entanto, sabia que ele estava por perto. Ele parecia estar dizendo algo, murmurando palavras incompreensíveis. Ele continuou com aquilo por um tempo, até que o som cessou. Imaginei que ele tivesse ido embora, como fazia sempre. Então voltei a dormir. No entanto, cerca de meia hora depois, fui despertada novamente, dessa vez pelo som da janela sendo aberta. Abri os olhos num estalo, mas não me mexi. Estava completamente paralisada. Apenas alguns segundos depois, ele já estava dentro do quarto. Nesse momento, meu coração disparou. Pensei em gritar, mas me contive. Não sabia se ele estava armado. Se estivesse, poderia me matar antes que alguém viesse me salvar. Além disso, poderia colocar Hannah em perigo. Então, decidi fingir que estava dormindo. Deitada, vi o homem andando pelo quarto. Ele mexeu no meu armário, tocou minhas roupas e as cheirou suavemente. Aquilo foi extremamente perturbador. Depois, ele se aproximou devagar da minha cama, sentou-se na beira e começou a me observar. Tive que usar toda a minha força de vontade para não sair correndo. Não era nada fácil me manter imóvel enquanto ele estava sentado ao meu lado, tão perto que eu podia sentir sua respiração no meu rosto. Com o passar dos segundos, ele começou a cantarolar uma música. You are my sunshine, my only sunshine. De repente, ele se inclinou e deu um beijo na minha bochecha. Instintivamente, agarrei a faca sob o travesseiro, mas, naquele instante, ouvi passos do lado de fora do quarto. Era a Hannah. Oh, não. Sabendo que ela estava prestes a abrir a porta, gritei para que não entrasse.
No mesmo instante, o homem correu para a janela, pulou para fora e desapareceu na escuridão, exatamente quando Hannah entrou no quarto. Assim que a vi, comecei a chorar descontroladamente e pedi que chamasse a polícia. Continua na próxima parte. Parte 3. A polícia chegou e fez uma busca na área ao redor da casa. Eles encontraram pegadas na neve, bem próximas à minha janela, mas não havia pistas concretas que pudessem identificar o invasor. Por 3 noites, eles patrulharam a área, mas nada aconteceu. Achei que talvez o homem tivesse ficado assustado e finalmente ido embora. No entanto, por precaução, Hannah sugeriu que instalássemos uma câmera de segurança em frente à minha janela. Concordei totalmente. Alguns meses se passaram. Certa noite de outono, Hannah não estava em casa porque havia ido passar o fim de semana na casa do namorado. Depois de um dia cansativo, cheguei em casa e fui tomar um banho para relaxar sob a água quente. De repente, ouvi um clique. Naquele momento, abri os olhos, assustada, apenas para perceber algo aterrorizante. Alguém havia tirado uma foto minha enquanto eu estava no chuveiro, usando o flash da câmera. Saí correndo do banheiro, vestindo um roupão, e fui direto para o meu quarto, batendo a porta com força. Não podia ser. O homem estava de volta e me espionando enquanto eu tomava banho. Senti-me completamente vulnerável, enojada e aterrorizada. Liguei para o 190, serviço de emergência. Sentei-me na cama tremendo e apaguei todas as luzes. Os primeiros segundos foram de puro silêncio, mas então ouvi passos. Eles estavam abafados, mas se aproximavam da minha janela. Em seguida, vi o homem andando ao redor da casa. Ele parou próximo à janela, colocou as mãos no vidro e tentou me enxergar no escuro. Eu estava completamente paralisada, tomada por uma mistura de terror e raiva. O homem continuava lutando para me ver, até que nossos olhos finalmente se encontraram. Ele sorriu e disse: "Abra a porta, Bella, para que você possa dormir." Foi a primeira vez que ele falou diretamente comigo. Eu queria gritar e chorar, mas o medo me petrificou. Ele começou a cantar a mesma música de antes, "You Are My Sunshine, My Only Sunshine", enquanto permanecia do lado de fora da minha janela. Não consigo lembrar por quanto tempo aquilo continuou, mas eventualmente eu desmaiei. Mais tarde, os policiais me disseram que foi devido ao choque. Quando chegaram, me encontraram segura no meu quarto, mas o homem já havia fugido. No entanto, as imagens da câmera de segurança revelaram quem ele era: um homem casado, com uma família e uma vida aparentemente normal. Ele era contador e tinha uma boa posição no trabalho, sem antecedentes criminais. Isso me deixou completamente perplexa e com uma sensação muito estranha. Ele parecia ter esse hábito perturbador de se fixar em jovens mulheres e persegui-las. Depois disso, mudei de endereço. Desde então, durmo com todas as janelas e portas bem trancadas, e as cortinas agora são bem espessas. Minha vida agora é diferente, mas muito mais tranquila. Mesmo assim, nunca vou esquecer o que vivi. Embora eu tente deixar tudo isso para trás, há noites em que essa memória ainda me assombra. Muitos anos se passaram, mas eu ainda me pego olhando as fotos dos meus amigos e fico com um nó na garganta. Nos conhecíamos há anos e tínhamos compartilhado tantas experiências, como quando éramos escoteiros. Nenhum deles merecia o que aconteceu naquela noite. Quando chegamos na floresta, já estava escurecendo. Depois de uma caminhada muito longa, decidimos acampar em uma pequena clareira, cercada por árvores que nos davam abrigo contra o vento forte. Enquanto nossos 4 outros companheiros se ofereceram para procurar lenha e comida, Arnold e eu começamos a montar as barracas. Mas, com o passar do tempo, o que pensávamos que seria uma aventura divertida começou a se tornar estranho. O sol estava prestes a se pôr, e nossos amigos não voltavam. A preocupação começou a crescer dentro de mim e até Arnold, que sempre foi o mais relaxado do grupo, começou a ficar um pouco inquieto. "Onde estão? Estão demorando demais", ele dizia. Eu tentava acalmá-lo, pensando que provavelmente estavam se divertindo com alguma coisa. Talvez tivessem encontrado um riacho e estavam lá, e logo voltariam. No entanto, à medida que os minutos passavam e a noite ficava mais escura, minha ansiedade aumentava.
Passaram mais uns 20 minutos e, finalmente, a escuridão tomou conta de tudo. Tem algo errado, pensei. Vou procurar por eles. Não podem estar perdidos, disse Arnold. Ele me olhou um pouco desconfiado. Espera um minuto, vou com você. Mas ele respondeu que não era necessário. Eu volto logo, Billy. Você fica e espera os outros, caso eles cheguem antes de mim. Quando Arnold saiu, o tempo parecia desacelerar. Eu fiquei ali na barraca, completamente imóvel, ouvindo qualquer ruído que pudesse indicar que meus amigos estavam voltando. Mas só havia silêncio, e cada segundo parecia uma eternidade. Conforme os minutos passavam, comecei a sentir um medo que não conseguia ignorar. De repente, ouvi um barulho, algo fraco, como um murmúrio, mas eu sabia que vinha de algum lugar nas árvores. Nesse momento, apaguei a lanterna e fiquei em silêncio, tentando localizar de onde vinha o som. Pensei que poderia ser Arnold, então me aproximei, esperando que fosse ele voltando ou os outros meninos. Mas, em vez disso, ouvi algo que me fez parar imediatamente. Não era Arnold, era uma risada que eu não conhecia. Meu coração disparou de medo e eu decidi voltar lentamente para a barraca, buscando o abrigo. Fiquei paralisado, lanterna na mão, os olhos arregalados, tentando entender quem ou o que estava por trás daquela risada macabra. Eu não sabia como reagir. De repente, ouvi passos suaves, mas firmes, rondando a barraca. Segurei a respiração, tentando não fazer barulho, embora minha cabeça estivesse prestes a explodir. Eu não conseguia ver nada, mas sabia que alguém estava lá fora, caminhando ao redor da barraca, consciente de que eu estava dentro. E naquele momento, o que eu menos queria imaginar aconteceu. O zíper da entrada começou a se mover lentamente, como se alguém o estivesse abrindo de fora. Eu senti como se meu coração fosse sair do peito e o terror tomou conta de mim. Eu tinha 11 anos e era um dos mais jovens do grupo. Enquanto morria de medo, um homem apareceu, colocando a cabeça para dentro da entrada. Ele parecia normal, um cara comum, mas havia algo no olhar dele e na maneira como ele se comportava que era arrepiante. Não sei como explicar, mas no primeiro segundo em que o vi, senti que estava olhando nos olhos da própria morte. O sorriso dele era perturbador, e no olhar havia algo quase monstruoso. Mas quando olhei para as mãos dele, meu coração quase parou. Ele estava segurando uma faca. Eu fiquei paralisado, sem conseguir me mover ou até mesmo gritar, enquanto ele ficava ali, apenas curtindo o meu terror. Sua figura enorme bloqueava qualquer chance de fuga. E, em um momento de pânico absoluto, fechei os olhos, me preparando mentalmente para o pior. A sensação de vulnerabilidade era avassaladora. Eu só queria acordar daquele pesadelo. Senti o hálito quente dele no meu rosto e ouvi sua risada baixa e rouca. Oi, ele disse. Eu não sabia o que fazer, então gaguejei. O que você quer? O que vai fazer comigo? Ele riu e respondeu. Estou só visitando. Sou muito curioso. Onde estão meus amigos? Perguntei, minha voz vacilante. Ah, não sei, mas acho que vi eles. A risada dele ecoou pela barraca. Se quiser, posso te mostrar onde estão agora. Acho que eles não se mexeram. O tom com que ele disse isso e o jeito que me olhou gelaram meu sangue. Eu nem queria pensar no que isso significava, mas de alguma forma, ficou claro para mim. Eles estavam mortos. De repente, um grito agudo de terror saiu da minha boca, e eu fechei os olhos novamente, começando a chorar incontrolavelmente, me preparando para ser esfaqueado até a morte, como ele provavelmente fez com meus amigos. E o pensamento disso fez meu coração apertar. Muita tensão aqui, né? Mas não se preocupe, vamos jogar um jogo, disse ele, enquanto sua risada zombeteira ecoava. Que tal pedra, papel e tesoura? Disse, com um sorriso malicioso no rosto e aquele olhar diabólico fixo em mim. A ideia de ele me propor aquilo era ao mesmo tempo absurda e aterrorizante. Minhas mãos tremiam descontroladamente enquanto tentava processar o que ele acabará de dizer. O cara se aproximou, invadindo meu espaço pessoal. E estava tão perto que eu mal conseguia respirar com o cheiro nauseante de sua proximidade. Você vai me deixar ir se eu ganhar? Perguntei. Não seja bobo. Eu vou te deixar ir de qualquer jeito. Ele respondeu com uma confiança arrepiante. Eu não tinha outra escolha.
Percebi que o convite dele para jogar não era um pedido, mas uma ordem. Então, eu tinha que jogar. Cada parte de mim gritava que aquilo era uma armadilha, que eu estava condenado e que ninguém viria me procurar. Mas o que eu poderia fazer? Levantei a mão, e ele fez o mesmo, mostrando seus dedos longos e tortos, prontos para o jogo. Contamos até 3. Quando lancei a mão, senti que minha vida dependia disso. Ele escolheu tesoura, e eu, infelizmente, escolhi papel. Acho que ganhei, ele disse com um sorriso bem sinistro no rosto. Isso significa que eu vou ter que te matar. Espera, você disse que não ia me matar. Eu respondi, tentando manter minha postura. Ele então passou de um riso para um silêncio absoluto, se aproximando de mim e passando a faca afiada pela minha bochecha, como se estivesse tentando me assustar. Minhas pernas tremiam, e eu sentia que o mundo estava desmoronando. Mas, em vez de me esfaquear, ele estourou em risadas. Você está certo? Esqueci por um momento. Desculpa. Eu vou te deixar ir. Ele então se afastou em direção à saída da barraca, deixando-me com uma mistura de confusão e alívio, enquanto me fazia um gesto convidando-me a sair. No meu estômago, uma sensação estranha. Eu saí da barraca, tonta, respirando com dificuldade e sentindo que meu coração ia explodir. Algo me dizia que eu estava prestes a acompanhar meus amigos, onde quer que estivessem. E tudo o que eu conseguia pensar era nos meus pais e na minha irmãzinha, que eu nunca mais veria, e na dor que minha morte causaria a eles. Então, comecei a chorar. Comecei a andar em direção ao carro dele, como ele me disse, tentando me concentrar em encontrar uma maneira de escapar, mas sentia que o cara estava me seguindo de perto. Não podia olhar para trás nem encará-lo. Então a única opção que eu encontrei foi continuar andando e esperar que ele me deixasse, e minha mente estava correndo com a possibilidade de tentar fugir, atacá-lo ou gritar. Não, isso não era uma boa ideia. Minha única esperança era pedir a ele para me deixar vivo. Enquanto caminhávamos pela estrada, de repente, vi os corpos de alguns dos meus amigos, ou pelo menos o que restava deles, espalhados pelo chão, cobertos de sangue. E lá estava Arnold. Meu coração apertou ao ver o que aconteceu, lembrando de como todos estávamos empolgados com aquele acampamento. Agora, eles estavam todos mortos, e eu estava prestes a ser o próximo. Não havia sinais de luta, apenas morte, como se eles tivessem sido atacados de surpresa. Parei por um segundo, atônito com a cena à minha frente, e então o cara riu baixinho e me empurrou pelas costas, sinalizando para que eu continuasse. Mas a cada passo, a distância entre nós diminuía. Eu estava a menos de meio metro dele, quando ele se aproximou ainda mais. Pude ouvir a respiração dele atrás de mim. Eu sentia o calor da sua respiração na minha nuca e percebi que ele estava fazendo isso de propósito para me assustar, e estava funcionando perfeitamente. Finalmente, chegamos à estrada, e isso fez a adrenalina no meu corpo disparar, mas junto com essa sensação veio uma dor muito aguda na parte de trás do meu pescoço, o que me fez gritar, não só por causa da dor, mas pelo terror que tomou conta de mim. Naquele momento, percebi o que havia acabado de acontecer. O homem havia cortado um pedaço da minha pele do pescoço e agora estava mastigando. Fiquei horrorizado, sentindo o sangue começar a jorrar da minha ferida. Não aguentei mais ficar ali. Então, correndo o risco de ser esfaqueado no primeiro passo, corri com todas as minhas forças, sem olhar para trás, rezando para que aquele monstro não conseguisse me pegar. Enquanto corria, apavorado pela minha vida, consegui ouvir os passos do homem atrás de mim. Até que, em um dado momento, parei de ouvi-los, mas continuei correndo mesmo assim. Quando finalmente tive coragem de virar a cabeça, lá estava ele, parado na borda da floresta, me observando enquanto mastigava o pedaço da minha carne. Nunca encontraram os corpos dos meus amigos, apenas me encontraram, quase morrendo, sangrando à beira da estrada. Eu sempre pensei que era azar o que vivi naquele dia, por carregar uma memória tão traumática desde tão jovem. Mas agora eu penso de forma diferente. Me considero muito sortudo por ter sobrevivido ao que, mais tarde, descobri ser um serial killer muito perigoso que caçava humanos na floresta. E apenas 3 pessoas, incluindo eu, conseguiram sobreviver ao encontro com esse monstro.
Essa história aconteceu quando eu estava no segundo ano da faculdade. Tinha cerca de 20 anos na época. E apesar de nunca falar sobre isso e quase ninguém saber desse episódio da minha vida, ele me marcou de uma maneira importante e por isso, hoje, eu quero compartilhar. Não lembro de todos os detalhes, mas o que aconteceu e como eu me senti está gravado na minha mente para sempre. Eu morava em um prédio de apartamentos, sabe aqueles complexos onde várias casas ficam juntas? E perto tinha um pequeno shopping que ficou bem popular no meu bairro. Lá tinham várias lojas, restaurantes e até um supermercado onde eu trabalhava enquanto estudava em tempo integral. Eu só trabalhava nos fins de semana porque minha rotina era bem complicada. Os fins de semana eram especialmente agitados, já que muitas pessoas iam fazer compras depois do trabalho, o que significava que o lugar estava sempre lotado. Serei sincero, eu gostava do meu trabalho, mesmo que às vezes fosse bem cansativo. Minha responsabilidade era organizar os produtos nos seus respectivos lugares, então o tempo passava rápido. Claro, de vez em quando eu tinha que lidar com clientes difíceis, mas isso não acontecia com tanta frequência. Um dia, um dos meus gerentes me ligou em um dia de semana e perguntou se eu poderia ir trabalhar porque estavam com falta de pessoal. Eu tinha acabado de terminar uma aula e não estava muito feliz com isso, mas pensei que poderia ganhar um dinheirinho extra, então aceitei. Além disso, era um turno de 6 horas e a gente fechava às 11 da noite, então não era tão tarde assim e eu ainda teria cerca de 7 horas de sono, já que tinha aula às 7 da manhã no dia seguinte. Sim, eu ia dormir pouco, mas disse a mim mesmo que seria só dessa vez e segui em frente. Por volta das 10h30 da noite, a loja estava quase vazia. Eu estava na seção de hortifruti, organizando os últimos produtos, quando meu gerente me chamou pelo rádio. Shima, vai pegar uns carrinhos que estão lá fora. Eu não gostava dessa tarefa porque os carrinhos são pesados e eu não sou muito forte, mas não queria ser repreendido, então fui fazer o que ele pediu. Enquanto eu estava trazendo os carrinhos, ouvi alguém me chamando do estacionamento. Então, virei para ver quem era e foi quando eu vi um cara, mais ou menos 25 anos, se aproximando. Ele estava com uma mochila e parecia apenas mais um estudante universitário. Quando ele chegou na entrada da loja, eu perguntei se ele precisava de alguma coisa, mas ele me olhou com uma expressão vazia e perguntou se ainda estávamos abertos e se poderia pegar algumas coisas. Eu disse que sim e ofereci um dos carrinhos que eu tinha, mas nesse momento ele me olhou de uma forma estranha. Então acenou com a cabeça e pediu para eu segurar a mochila dele. Eu não sabia bem se devia fazer isso, mas não queria ser rude, então aceitei. Porém, no momento em que ele me entregou a mochila, ele puxou uma arma e apontou para o meu pescoço. Se você gritar, eu te mato. Vem comigo e não fala nada, ele disse enquanto me mantinha sob ameaça. O medo que eu senti foi indescritível. Parecia que tudo estava desmoronando ao meu redor, mas eu não conseguia me mover nem fazer um som. Estava paralisado. Então, para meu completo desespero, ele começou a me forçar em direção ao carro dele, ainda com a arma apontada para mim. Eu não fazia ideia de para onde ele estava me levando, e honestamente, eu estava com tanto medo que não conseguia pensar sobre isso. Finalmente, ele abriu o porta-malas e me pediu para entrar, me avisando para não tentar fugir. Eu estava apavorado, então obviamente eu obedeci, sem saber o que mais fazer. Mas foi nesse momento que ouvi meu gerente gritando com o homem do fim do estacionamento. Sem pensar, aproveitei aquela distração. Assim que meu sequestrador se virou, corri para os braços do meu gerente, enquanto ele rapidamente pulava no carro e fugia. Eu comecei a chorar desesperadamente, e meu gerente me abraçou e perguntou se eu estava bem, mas eu mal conseguia falar. Consegui explicar, ainda atordoado, o que tinha acontecido, enquanto ele me confortava. Aí, voltamos para a loja e ele ligou rapidamente para o 911. Enquanto aguardávamos a chegada da polícia, eu tentava me acalmar, mas ainda tremia de medo. Quando a polícia chegou, me fizeram algumas perguntas sobre o que havia acontecido e eu dei a melhor descrição que consegui do homem. Eles então ligaram para os meus pais, que estavam muito preocupados e vieram me procurar naquela noite. Eu só queria sair de lá, então pedi alguns dias de folga da escola e do trabalho depois daquela experiência traumática. Meu gerente, que era um cara enorme, me disse que nunca mais me deixaria pegar carrinhos à noite.
Mesmo com o medo que ele sentiu, ele me agradeceu por ter agido rápido naquela situação. Semanas depois, soube que a polícia investigou o caso e conseguiu localizar o cara que tentou me sequestrar. A arma que ele apontou para mim, na verdade, era falsa, embora isso nunca tenha sido confirmado nem negado. Até hoje, toda vez que penso no que aconteceu, eu ainda sinto um arrepio. Aprendi que existem pessoas perigosas nesse mundo e quero que minha história sirva de alerta para que os outros fiquem atentos e nunca abaixem a guarda, porque tem muita gente maluca solta por aí. Às vezes, elas estão mais perto do que imaginamos. Nunca subestime sua segurança, não importa o quão pequena a situação pareça. A vida pode mudar em um instante. Eu preciso te contar sobre uma coisa maluca que aconteceu comigo quando eu era caminhoneiro. Foi assim. Eu trabalhava para um contratante independente. Embora o trabalho geralmente pagasse bem e garantisse o sustento da minha família, nem tudo era tão fácil quanto parecia. Tinha dias difíceis, e eu tinha que lidar com todo tipo de gente rude e o estresse de dirigir por horas a fio. Tudo isso aconteceu no inverno de 2017, por volta das 20 horas. Eu precisava levar uma carga para algumas concessionárias de carros, mas eram lugares afastados, longe das grandes cidades, onde as pessoas precisavam de suprimentos. Lá estava eu, dirigindo por estradas geladas e escorregadias. Estava nevando muito há alguns dias, e enquanto eu dirigia, percebi que o tanque de combustível estava baixo. Eu sabia que teria que parar para abastecer logo, mas, felizmente, havia vários postos de caminhoneiros ao longo da rota. Depois de um tempo, encontrei um posto e parei para encher o tanque. Estávamos usando um cartão de combustível fornecido pela empresa, então tudo deveria ser simples e rápido. Enquanto eu estava lá esperando o tanque encher, comecei a notar um cara andando perto de um pequeno prédio à esquerda. O cara estava andando sem parar, olhando para o céu e mexendo as mãos nos bolsos, meio que como alguém perdido em pensamentos. Não pensei muito nisso e peguei o celular para me entreter enquanto esperava. Mas, de repente, eu vi pelo canto do olho que o cara parou de andar e começou a se aproximar lentamente. Quando olhei melhor para ele, vi que ele não parecia nem um pouco com um caminhoneiro ou alguém que trabalhasse ali. Na verdade, ele parecia um pouco desleixado, como se fosse um morador de rua, o que era raro naquele posto, já que estava no meio do nada. Quando ele se aproximou, pediu dinheiro de uma forma meio exigente. Eu disse que estava com pressa e precisava voltar para a estrada, esperando que ele entendesse, mas não, ele insistiu para eu dar alguma coisa. Eu sou o tipo de cara que prefere evitar problemas, então tirei uma nota de $5, esperando que isso fosse suficiente para ele ir embora. E parece que funcionou, porque ele entrou na loja. Quando saiu, estava com um pacote de cigarros. Eu estava meio irritado com a situação, mas o caminhão já estava quase cheio e achei que logo poderia ir embora. Então, decidi entrar na loja para fazer um café e ficar mais acordado depois daquela interação estranha. No entanto, quando saí da loja, o cara tinha desaparecido. Sinceramente, eu não estava nem aí. Só entrei no meu caminhão e fui embora. Comecei a ficar um pouco cansado, apesar do café, mas o destino era a 1 hora de distância, então estava confiante de que conseguiria aguentar. No entanto, cerca de meia hora depois, enquanto ainda dirigia e tomava goles do meu café, de repente senti uma mão gelada me agarrando no rosto por trás. Isso me fez desviar e perder o controle do caminhão, e acabei batendo de cabeça na neve. Quando finalmente parei, o cara que tinha me incomodado antes estava lá, e ele não estava nada feliz. Antes que eu soubesse, estávamos em uma briga de rua. Eu dei vários socos na cabeça dele, mas, em vez de ficar e continuar brigando, ele decidiu que era melhor correr, desaparecendo na neve. Eu parei por um momento para me acalmar antes de voltar para a estrada. Quando me senti pronto, continuei até o meu destino. Quando cheguei, liguei para a polícia para contar o que tinha acontecido, mesmo sabendo que a estrada onde eu estava, no meio do nada, complicaria a busca pelo cara. No entanto, ele apareceu na floresta de Beach, uma semana depois, deitado em um pinheiro, mas já congelado. Fiquei um pouco mal pelo cara, afinal, sou um homem cristão e não desejo a morte de ninguém, muito menos uma morte tão dura.
Continuei trabalhando como caminhoneiro por mais 2 anos depois desse episódio. Então, decidi mudar para a indústria do petróleo. Eu devo dizer que, desde então, essa experiência foi uma das mais malucas e assustadoras que já vivi. E nunca mais passei por algo assim. Graças a Deus,